Para esta aula vamos falar de um último tema relativamente curto. Aliás, esta aula depois será sobretudo uma aula onde faremos alguns exercícios de exame sobre o capítulo 3, mas para a grande parte desses exercícios precisamos deste último tema, que é a equação de Bernoulli. Esta é uma equação já muito antiga, na verdade, é uma equação com muitas semelhanças com a equação de energia. Às vezes há quem chame uma da outra, mas erradamente, ok? A equação de Bernoulli é uma equação de energia, mas com uma série de restrições muito severas e que não se aplicam muitas vezes, ok? Isso é a primeira coisa que é preciso ter noção, é das restrições que temos que assegurar para poder usar a equação de Bernoulli. E a primeira é que o escoamento não tenha perdas por atrito, ou elas não sejam significativas, ok? E, portanto, temos essa grande primeira e quase diria principal restrição. Também não podemos ter transferência de calor de ou para o fluido e nem trabalho injetado por bombas ou extraído por turbinas. Okay? Nós vamos aplicar a equação de Bernoulli entre dois pontos ao longo do qual uma parcela de fluido percorre, portanto tem que se aplicar um escoamento ao longo de uma linha de corrente, onde se possa imaginar uma parcela de fluido a ir do ponto 1 para o ponto 2 e entre esse ponto 1 e ponto 2 não podemos então ter perdas, nem transferência de calor, nem trabalho a ser feito pelo fluido ou sobre o fluido. Também só é aplicável em casos em que haja regime permanente, portanto as condições não variem no tempo e para um escoamento incompressível. Estas restrições implicam, portanto, que não pode haver nenhuma variação na energia interna do fluido e que apenas há variações na pressão, na energia cinética e na energia potencial. Ou seja, a equação 337, que vimos antes, vai perder os três últimos termos do lado direito, que era a perda de pressão por perdas, por fricção, por atrito, ou perdas localizadas, não pode haver perdas, perde a pressão injetada por bombas e perde a pressão extraída por turbinas. Se vocês forem ver depois esta equação, esses últimos termos desaparecem e ficamos só então com a energia armazenada sob a forma de pressão, sob a forma de energia cinética, sob a forma de energia potencial. Entre o ponto 1 e o ponto 2, ao longo de uma linha de corrente, a soma destas três componentes não varia, é uma constante. Claro que o peso de cada uma delas, do ponto 1 para o ponto 2, pode mudar. Portanto, no ponto 1 ela pode estar toda armazenada sob a forma de pressão, enquanto que no ponto 2 pode essa pressão ter baixado e sido transformada em energia cinética, por exemplo, ou em energia potencial. Portanto, variações entre as componentes, mas a sua soma tem que permanecer constante. Geralmente a equação de Bernoulli é escrita em Pascal, portanto, tal como está aqui na equação 344, mas naturalmente podemos também convertê-la em metros, em alturas de coluna de fluido ou em joules por quilograma, à semelhança da equação de energia que vimos. Algumas notas sobre a aplicabilidade da equação de Bernoulli. Ora bem, por exemplo, nestes três exemplos, um modelo que está num túnel de vento, um modelo de um avião, nas zonas a azul, próximas de superfícies sólidas, o atrito vai-se fazer sentir e, portanto, nessas zonas não é aplicável a equação de Bernoulli. Nas zonas não pintadas de azul, os efeitos da fricção são baixos e aí sim poder-se-á aplicar a equação de Bernoulli. Não quer dizer, às vezes até se chama estas zonas invístidas, como se não houvesse viscosidade. A viscosidade existe na mesma, como é óbvio, só que o efeito do atrito
é como se fosse um fluido sem viscosidade, porque não se faz sentir nessas zonas ou não se faz sentir tanto. No caso 2, temos o exemplo em que temos aqui uma bomba, um ventilador, e qual é aqui o que eu queria alertar? Podemos aplicar a equação de Bernoulli entre 1.1 e 1.2 antes da, da introdução da injeção de energia por este ventilador e, portanto, estas contribuições da pressão, da energia cinética e da energia potencial entre o ponto 1 e o ponto 2 deverão permanecer constantes aqui. Por exemplo, neste caso, não havendo variação em Z, assumindo que o Z aponta aqui para cima, nós teríamos um aumento da velocidade porque a secção está a ficar mais pequena e, portanto, a pressão deveria diminuir de 1 para 2. É o que a equação nos diz. Depois temos a máquina de fluxo aqui não é válida, portanto não poderemos aplicar a equação de Bernoulli entre 2 e 1 linha, mas voltamos a poder aplicá-la entre 1 linha e 2 linha, porque aqui, entre estes dois pontos, mantém-se as restrições já são válidas outra vez. Naturalmente, a energia aumentou do fluido porque foi introduzida pelo ventilador e, portanto, a soma das três componentes é igual entre 1 linha e 2 linha, mas mais alta do que 1 e 2. E, portanto, temos que aplicar separadamente. O mesmo se aplica na terceira figura, onde desta vez a injeção de energia é feita por transferência de calor. Portanto, podemos aplicar de 1 a 2 e de 1 linha a 2 linha, mas a soma das energias vai ser diferente entre de 1 e 2 para 1 linha e 2 linha. E, portanto, matematicamente temos essa igualdade de 1 para 2 e de 1 linha para 2 linha, mas não, se consegue ver, mas não de 1 para 1 linha, por exemplo, ou de 2 para 1 linha. Ups. Outra forma de... Agora posso mostrar, exato, 1 para 1 linha. Outra forma de ver a equação de Bernoulli graficamente é agora em metros de coluna de fluido e usando linhas de energia. Portanto, o que a equação nos diz é que a soma das três componentes, aqui a potencial, depois sob a forma de pressão e depois a cinética, tem que se manter igual essa soma ao longo de uma linha de corrente que o fluido esteja a percorrer. E então, por exemplo, neste caso aqui, se olharmos para a secção 1 e para a secção 2, o que é que nós temos? Como a conduta está a subir, a energia potencial está a aumentar. Portanto, Z2 é maior que Z1, há um aumento da componente potencial. Ao mesmo tempo, a secção da conduta está a aumentar também, portanto, a energia cinética, a velocidade baixa, a energia cinética baixa também. Portanto, temos a diminuição deste V1² sobre 2G para V2² sobre 2G. Isto aqui em metros de coluna de fluido. E, portanto, a pressão tem que se ajustar de forma a que a soma se mantenha a mesma ao longo entre o ponto 1 e o ponto 2. Vamos agora olhar para um exemplo, o qual já vimos, na verdade, algo muito parecido no exemplo 18, que usamos para a conservação de massa, mas onde nos foi dada na altura uma expressão para a velocidade em função do nível da água. Agora vamos usar a equação de Bernoulli para chegar justamente à pressão que nos foi dada nesse exemplo. É isso que queremos fazer. Encontrar uma relação entre o nível do fluido H, medido aqui entre a altura do jato e a altura da superfície, e a velocidade que o jato tem, neste caso V2, que ali está. Portanto, isto é um exemplo muito simples, na verdade,
onde vamos aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Ponto 2 sendo a saída do jato para a atmosfera. Portanto, ele sai assim para a atmosfera e sai com uma velocidade, vamos chamar V, tal como o enunciado dizia. A diferença de altura entre o nível da água e o nível de saída do jato, aquele H, vai ser o nosso C1 menos D2, e nós aqui estamos a assumir que não há perdas e estamos a imaginar uma linha de corrente em que uma parcela faça este percurso para a saída. Seja este, seja um parecido. Então, a equação de Bernoulli diz-nos simplesmente que P1 mais 1 meio de ρ pelo ao quadrado mais ρ que C1 é igual a P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ que Z2. Então, a pressão em 1 é atmosférica e em 2 também, porque o jato é livre. Portanto, este termo corta com aquele. Se o reservatório for suficientemente grande, a velocidade em 1 é aproximadamente 0. Portanto, não tem energia cinética à partida, só tem, na verdade, energia potencial. E, portanto, a nossa velocidade, que é igual a V2, se é igual a V2, eu vou ali num instante trocar aquele 2 por apenas V, tal como está na figura, e ficamos com 1 meio de ρ V ao quadrado é igual a ρg Z1 menos Z2. Passando o termo para o outro lado e fatorizando ρg. Podemos cortar os ρ's. O Z1 menos Z2 é igual ao H. E, portanto, a velocidade do jato vai ser igual a raiz quadrada de 2GH. Que foi o que nos tinha sido dado para depois determinar o tempo de esvaziamento do tanque nesse exemplo 18. Cá está, obtém-se facilmente essa relação pela equação de Bernoulli, neste caso aqui, em que houve a transformação de energia potencial em energia cinética. As pressões mantiveram e, portanto, o que variou foi a energia potencial entre o ponto 1 e o 2, que diminuiu e foi transformada em energia cinética, que era 0 no ponto 1 e passou a ser 1 meio de ρ vezes esta velocidade ao quadrado no ponto 2.